Era uma sexta-feira chuvosa, quando Marina secou as mãos no avental e olhou pela janela da cozinha dos fundos. A mansão dos Almeida tinha aquele silêncio pesado que só casas muito grandes conseguem ter. Aquele tipo de quietude que faz você lembrar o tempo todo que não pertence àquele mundo. Ela estava ali há 6 meses, cuidando da pequena Sofia, uma menina de apenas 5 anos com olhos curiosos e um sorriso que derreteria o coração mais frio. Marina tinha 23 anos, viera do interior de Minas Gerais com uma mala de sonhos e outra de necessidades, e aquele emprego era tudo o que tinha conseguido construir na cidade grande. A rotina era sempre a mesma. Acordar às 6 da manhã no quartinho de empregada no 3º andar, preparar o café da Sofia, brincar com ela, ensinar as primeiras letras, contar histórias antes de dormir, e depois sumir para os cantos da casa como um fantasma bem-intencionado. O senhor Almeida era um homem de negócios bem-sucedido, daqueles que aparecem em revistas de economia e jantam com políticos. Viúvo há 2 anos, criava a filha praticamente sozinho. Se é que podemos chamar de sozinho, quando há uma equipe inteira de funcionários cuidando de cada detalhe da vida dele. Marina raramente o via. Ele saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, permanecia trancado no escritório com telefonemas intermináveis e reuniões por videoconferência. As refeições dele eram servidas por Dona Lúcia, a cozinheira, diretamente no escritório ou na sala de jantar. Formal, aquela com um lustre de cristal importado que Marina só via quando passava rapidamente pelo corredor, carregando Sofia para o banho. Mas aquela sexta-feira seria diferente, e Marina ainda não sabia disso. Sofia estava especialmente animada naquele dia. Pulava pela casa cantarolando uma música da escola, seus cachinhos loiros balançando enquanto ela arrastava Marina pela mão. Tia Marina, hoje é dia especial. A menina sempre a chamava de tia, e aquilo derretia o coração de Marina cada vez que ouvia. Por que especial, princesa? Marina perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Papai disse que hoje vai jantar com a gente. Ele disse que tem uma surpresa. Sofia bateu palminhas, e Marina sentiu um aperto no peito. Jantar com a gente. A menina não entendia que a gente provavelmente significava ela e o pai, não incluía a babá. Marina forçou um sorriso e alisou os cabelos da criança. Que lindo, meu amor. Você vai ficar bem bonita para jantar com seu papai, está bom? Mas Sofia franziu a testa, daquele jeito que crianças fazem quando sabem algo que os adultos ainda não descobriram. Não, tia Marina. Papai disse que é você também. Ele falou, vamos jantar os 3 juntos na mesa grande. Marina sentiu o chão fugir dos pés. A mesa grande, a sala de jantar principal. Aquele lugar onde ela nunca, jamais, em 6 meses, havia colocado os pés para se sentar. Aquele santuário reservado para a família, para visitas importantes, para o mundo ao qual ela definitivamente não pertencia. Amor, tem certeza que seu papai disse isso? Marina tentou manter a voz firme, mas seu coração batia descompassado. Sim, ele disse, hoje a tia Marina janta com a gente na mesa grande porque ela é importante. Sofia deu um pulinho e saiu correndo, deixando Marina paralisada no meio do corredor, com as pernas bambas e 1000 pensamentos atravessando sua mente. O dia passou numa névoa estranha. Marina tentou se concentrar nas atividades com Sofia, mas sua mente estava em outro lugar. Porque o senhor Almeida convidaria para jantar na mesa principal? Seria algum tipo de teste? Estaria ele insatisfeito com seu trabalho, e aquilo seria uma maneira gentil de demiti-la? Ou pior, seria alguma situação constrangedora onde ela seria colocada em seu lugar, lembrada de que, por mais que Sofia a amasse, ela era apenas uma funcionária? Marina conhecia histórias de amigas que trabalhavam em casas de ricos, sabia que às vezes os patrões tinham expectativas inadequadas. Olhares que ultrapassavam os limites profissionais. Será que era isso? Seu estômago se embrulhou só de pensar. Ela não tinha roupas adequadas para um jantar formal. Suas roupas eram simples, práticas, feitas para brincar no chão com criança, para não chamar atenção. O que vestiria? Como se comportaria? Deveria aceitar o convite ou inventar uma desculpa? Mas como recusar sem ofender? Às 5 da tarde, Dona Lúcia apareceu na porta do quarto de brinquedos, onde Marina estava montando quebra-cabeças.
Com Sofia. Marina, o Sr. Almeida pediu para avisar que o jantar será às 8 horas. Ele disse para você ficar à vontade e se arrumar, que não é nada formal demais. A cozinheira tinha um sorriso caloroso no rosto, como se soubesse algo que Marina não sabia. Esse homem anda diferente essa semana, sabe? Mais presente, mais atento. Acho que ele finalmente percebeu que aquela menina precisa de mais que dinheiro na conta. Dona Lúcia piscou e saiu, deixando Marina ainda mais confusa. Às 7 horas. Marina estava no chuveiro minúsculo do banheiro de empregada, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira do dia, mas também parte da ansiedade. Tentava se acalmar, respirar fundo, lembrar que era apenas um jantar, apenas uma refeição, apenas algumas horas de sua vida. Mas não conseguia enganar a si mesma. Aquilo era enorme. Aquilo era o Sr. Almeida reconhecendo sua existência não como uma funcionária invisível, mas como uma pessoa. Quando saiu do banho e abriu o pequeno armário, olhou para suas roupas com desespero. Tinha 2 vestidos, um florido que usava aos domingos na igreja, e outro azul marinho, mais sóbrio, que havia comprado para o velório da avó há um ano. Escolheu o azul marinho, passou com cuidado, prendeu os cabelos castanhos num coque simples mas arrumado, e colocou a única corrente que tinha, uma de prata barata que a mãe lhe dera quando veio para a cidade. Olhou-se no espelho rachado do banheiro e quase não se reconheceu. Não estava acostumada a se arrumar, a se ver como algo além de uma profissional prestando serviço. Seus olhos castanhos brilhavam, mas não sabia se era de expectativa ou medo. Você consegue, sussurrou para o reflexo. É só um jantar. Quando desceu as escadas às 7h55, pisando com cuidado nos degraus de mármore, como se pudessem quebrar sob seus pés, Marina sentiu-se numa dimensão paralela. A mansão estava diferente. As luzes estavam mais baixas, mais aconchegantes. Música suave tocava de algum lugar que ela não conseguia identificar. E quando chegou à porta da sala de jantar, congelou. A mesa enorme, que normalmente tinha uma aparência intimidadora e fria, estava posta de forma linda mas surpreendentemente simples. Não era aquele exagero de talheres e taças que ela imaginava. Havia 3 lugares marcados, um em cada ponta e um ao lado, pratos brancos elegantes, taças de cristal, mas também um vaso com flores do campo no centro, pequenas margaridas amarelas, que pareciam fora de lugar naquela sala tão formal, mas que de alguma forma a tornavam mais humana. Tia Marina, você está linda. Sofia apareceu correndo, usando um vestido rosa com laços, e Marina se abaixou para abraçá-la, sentindo os olhos arderem. Você que está linda, princesa. Quando se levantou, ele estava ali, Sr. Almeida, mas diferente. Não estava de terno. Usava uma camisa social branca com as mangas dobradas e calça de alfaiataria preta, sem gravata, e havia algo mais leve em sua expressão. Ele era bonito, Marina sempre soubera disso de forma abstrata, como se observa um quadro no museu, algo que você reconhece, mas não se permite realmente ver. Devia ter uns 40 anos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, olhos escuros e inteligentes, porte atlético. Marina, obrigado por aceitar o convite. Sua voz era grave, educada. Ele estendeu a mão, e ela a apertou, sentindo a firmeza do aperto, a palma calejada que indicava que aquele homem, apesar de toda a riqueza, não era apenas um herdeiro ocioso. Obrigada pelo convite, Sr. Almeida. Confesso que fiquei surpresa. Marina odiou como sua voz saiu trêmula, pequena naquele espaço enorme. Ele sorriu, e foi um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Por favor, sente-se. E pode me chamar de Ricardo, pelo menos aqui, em casa, quando não estamos em situação formal de trabalho. Ele puxou a cadeira para ela, um gesto cavalheiresco que a pegou completamente desprevenida. Marina sentou-se, as mãos suadas apertando o guardanapo de tecido no colo. Sofia foi colocada na cadeirinha especial ao lado de Marina, e Ricardo sentou-se na cabeceira da mesa, criando um pequeno triângulo de presença humana naquele espaço, que parecia ter sido projetado para banquetes de 20 pessoas. Dona Lúcia começou a servir, e Marina percebeu que não era um jantar ostensivo. Era uma refeição caseira, especial mas acessível, um risoto de funghi cremoso, frango assado com ervas, salada fresca. Eu pedi para Dona Lúcia fazer algo que todos pudessem apreciar, inclusive
Sofia, Ricardo explicou, percebendo o olhar de Marina. Não sou fã de jantares pretensiosos. Já tenho que lidar com isso nos negócios o tempo todo. Havia uma informalidade estudada ali, como se ele estivesse tentando, deliberadamente, fazer Marina se sentir confortável. E isso, paradoxalmente, a deixava ainda mais nervosa. Os primeiros minutos foram tensos. Marina mal conseguia comer, cada garfada parecia pesar 1 tonelada, cada movimento tinha que ser calculado. Segurava os talheres com cuidado excessivo, preocupada em fazer algo errado, em revelar suas origens humildes, em não pertencer. Mas então Sofia começou a falar, como crianças fazem, sem filtros ou preocupações sociais. Papai, a tia Marina me ensinou uma música nova hoje. Quer ouvir? E a menina começou a cantar, desafinada e adorável, e Ricardo riu, uma gargalhada genuína que transformou completamente seu rosto. Linda, minha filha. Marina, você tem sido incrível com ela. Ele olhou diretamente para Marina, e havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Gratidão? Reconhecimento? Na verdade, esse jantar é por isso. Eu precisava falar com você. O coração de Marina disparou. Lá vinha a demissão disfarçada de agradecimento. Ela apertou o guardanapo com mais força, preparando-se para o golpe. Eu tenho sido um pai terrível, Ricardo começou, e Marina piscou, confusa. Aquilo não era o que esperava. Desde que Ana faleceu, eu me enterrei no trabalho. Usei os negócios como desculpa para não enfrentar a dor, para não estar presente. E enquanto isso, minha filha estava crescendo, e eu estava perdendo cada momento. Ele pausou, os olhos brilhando de emoção contida. Sofia, alheia ao peso da conversa, continuava comendo seu frango alegremente. Nas últimas semanas, eu comecei a prestar atenção, de verdade, e percebi algo que deveria ter percebido há meses. Você não é apenas uma babá. Você é a pessoa que conhece minha filha melhor do que eu. Você sabe que ela tem medo do escuro, mas adora histórias de dragões. Você sabe que ela prefere suco de laranja sem gelo. Você sabe que quando ela fica quieta demais, é porque está tramando alguma travessura. Ricardo sorriu, mas havia tristeza ali também. Você sabe todas essas coisas, e eu, o pai dela, não sabia. O silêncio que se seguiu foi carregado. Marina não sabia o que dizer. Sentia lágrimas queimando nos olhos, mas piscava furiosamente para mantê-las contidas. Senhor Almeida, Ricardo, eu só faço meu trabalho. Não, ele interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Você faz muito mais do que seu trabalho. Você ama minha filha. Eu vejo isso na forma como você olha para ela, como sua voz muda quando fala com ela, como você se ilumina quando ela aprende algo novo. Você dá a ela algo que dinheiro não pode comprar. Presença genuína, afeto verdadeiro. Ricardo se inclinou para a frente, os olhos fixos em Marina. Eu conversei com Sofia ontem. Perguntei quem era a pessoa mais importante da vida dela. Sabe o que ela disse? Marina sentiu a respiração prender. Ela disse, papai e tia Marina. Nessa ordem, graças a Deus, mas ainda assim. Ele riu, mas era uma risada autoirônica, cheia de dor. E então percebi que minha filha colocou você no mesmo nível de importância que o pai dela. E em vez de me sentir ameaçado ou ressentido, eu senti uma gratidão imensa, porque significa que, apesar da minha ausência, ela tem alguém que se importa de verdade. As lágrimas que Marina tentava conter finalmente escaparam, deslizando silenciosamente pelas bochechas. Ela as limpou rapidamente com o guardanapo, envergonhada. Desculpe, eu. Não se desculpe, Ricardo disse suavemente. Você merece sentar nesta mesa. Não como empregada, não como prestadora de serviços, mas como parte desta família, mesmo que seja uma família pequena e imperfeita. Sofia, percebendo que a tia Marina estava chorando, largou o garfo e subiu no colo dela, abraçando-a com aquela intensidade que só crianças conseguem expressar. Não chora, tia Marina. Você mora no meu coração. E aquilo foi a gota de água. Marina abraçou a menina e deixou as lágrimas fluírem, todas as emoções dos últimos 6 meses, transbordando de uma vez. A solidão de estar longe de casa, a invisibilidade de ser tratada como mobília pela maioria das pessoas, o amor genuíno que sentia por aquela criança, o medo constante de que tudo pudesse acabar a qualquer momento. Ricardo se levantou e veio até elas, colocando a mão no ombro de Marina, num gesto de conforto.
Você não é invisível aqui, Marina. Não mais. Eu fui cego, mas não sou mais. E quero que você saiba que este é o primeiro jantar de muitos. Quero que Sofia cresça vendo que família não é apenas sangue. Família é quem escolhemos, quem nos escolhe, quem está presente. Marina olhou para ele através das lágrimas e viu sinceridade ali. Viu um homem quebrado tentando se recompor, um pai tentando corrigir seus erros, um ser humano reconhecendo o outro ser humano. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer, mas aquela palavra carregava o peso de 6 meses de gratidão não expressa, de amor silencioso, de dedicação invisível finalmente vista. Eles voltaram a comer, mas o clima havia mudado completamente. A tensão se dissolvera, substituída por algo mais leve, mais verdadeiro. Ricardo começou a fazer perguntas sobre a vida de Marina, sobre sua família no interior, sobre seus sonhos. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Marina se sentiu autorizada a falar sobre si mesma, a existir além de sua função. Minha mãe sempre dizia que cuidar de crianças era um dom, Marina compartilhou, a voz mais firme agora. Ela criou 6 filhos praticamente sozinha. Meu pai faleceu quando eu era pequena. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos amor de sobra. E ela sempre dizia, Marina, quando você cuidar dos filhos dos outros, cuide como se fossem seus. Porque essas crianças não pediram para nascer na riqueza ou na pobreza, elas só querem ser amadas. Ricardo ouviu atentamente, e Marina percebeu que ele realmente ouvia, não apenas esperava sua vez de falar. Sua mãe é uma mulher sábia, e você honra o ensinamento dela todos os dias. Eles conversaram sobre educação, sobre a importância de estar presente, sobre como o sucesso profissional pode ser uma armadilha que nos afasta do que realmente importa. Ricardo compartilhou sobre sua esposa, Ana, como ela era vibrante e dedicada, como a morte dela num acidente de carro o destruíra. Eu não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo, então terceirizei a parte que achava que poderia ser terceirizada, mas não pode. Presença não pode ser terceirizada. Marina sentiu uma conexão profunda com aquele homem que, até aquela noite, era apenas uma figura distante e imponente. Percebeu que riqueza não protegia contra a dor, que sucesso não preenchia vazios emocionais, que todos, independentemente de classe social, lutavam com as mesmas questões humanas fundamentais: amor, perda, conexão, propósito. Quando Dona Lúcia serviu-a sobremesa, um pudim de leite caseiro que era a favorita de Sofia, a atmosfera estava completamente transformada. Sofia contava histórias sobre seu dia, pulando entre assuntos com a lógica caótica de uma criança de 5 anos, e Ricardo e Marina riam juntos, compartilhando olhares de cumplicidade, quando a menina dizia algo particularmente engraçado. Sabe, Ricardo disse enquanto tomava café, eu estava pensando em fazer algumas mudanças. Reduzir viagens, trabalhar mais de casa, estar mais presente no dia a dia. E gostaria de contar com você nisso, Marina. Não apenas como babá, mas como parceira nessa jornada de criação da Sofia. Sei que você tem ideias sobre educação, sobre atividades, e eu gostaria de ouvir mais, de estar envolvido. Marina sentiu o coração acelerar. Eu adoraria isso. Tenho tantas ideias, mas nunca soube se seria apropriado sugerir. Por favor, sugira. Sempre. Sua opinião importa. Você importa. Aquelas últimas palavras ecoaram na alma de Marina. Você importa. 3 palavras simples que ela não sabia o quanto precisava ouvir até aquele momento. A vida toda, fora tratada como invisível, prescindível, facilmente substituível. Mas ali, naquela mesa, sob aquele lustre de cristal que antes a intimidava, cercada por riqueza que não era sua, mas acolhida por corações que se abriam para ela, Marina finalmente se sentiu vista. Não apenas vista, mas valorizada. Não apenas valorizada, mas incluída. Não apenas incluída, mas respeitada. Quando o jantar terminou e Sofia começou a bocejar, Marina automaticamente se levantou para levá-la para o banho e a cama. Marina, Ricardo a chamou. Obrigado por tudo, por esta noite, por estes 6 meses, por amar minha filha. Marina sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto. Obrigada por me convidar para esta mesa. Você não imagina o que significou para mim. Imagino sim, ele respondeu suavemente. Porque sei o que significa quando alguém nos vê de verdade, quando nos reconhece além dos
papéis que desempenhamos. E você merecia ser vista, Marina. Sempre mereceu. Enquanto subia as escadas com Sofia nos braços, a menina já quase dormindo, Marina sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas gratidão ou alívio. Era uma sensação de pertencimento, de que talvez, apenas talvez, aquela casa enorme e fria pudesse se tornar um lar. Não porque as paredes eram de mármore, ou porque os móveis eram caros, mas porque ali, naquela noite, 3 pessoas solitárias e quebradas à sua maneira haviam se reunido ao redor de uma mesa e escolhido se ver, se reconhecer, se importar. No quartinho de empregada, depois de colocar Sofia na cama e cantar a canção de ninar que a menina adorava, Marina deitou em sua cama estreita e olhou para o teto. Pela primeira vez em meses, não se sentiu pequena ou invisível. Sentiu-se humana, completa, importante. E percebeu que aquele jantar não era apenas um gesto de gentileza de um patrão. Era um convite para algo maior, para ser vista, para ser parte de algo, para importar na vida de alguém além de sua função. As lágrimas vieram novamente, mas eram diferentes agora. Eram lágrimas de esperança, de gratidão profunda, de um coração que finalmente encontrava um lugar onde podia bater livremente. E foi então que Marina entendeu a verdadeira lição daquela noite, que dignidade não vem de onde você senta, mas de quem reconhece seu valor. Que família não é definida por sangue ou status, mas por quem escolhe enxergar sua humanidade. E que às vezes, o maior luxo que alguém pode oferecer não é uma mesa farta ou uma casa grande, mas a simples e profunda afirmação de que você existe, você importa, você pertence. Naquela mansão silenciosa, enquanto a chuva continuava caindo lá fora, 3 corações começaram a se curar das próprias feridas, unidos por um jantar que foi muito mais do que uma refeição. Foi um reconhecimento, uma ponte, um começo. E Marina, a menina do interior que viera para a cidade grande com uma mala de sonhos, finalmente entendeu que, às vezes, nossos sonhos se realizam de formas que nunca imaginamos, em mesas onde nunca pensamos que sentaríamos, através de gestos simples, que carregam significados profundos. O convite para jantar na mesa principal não era apenas sobre comida ou etiqueta, era sobre ser vista. E aquela noite, pela primeira vez em sua vida, Marina foi verdadeiramente vista, valorizada e incluída. E isso, ela percebeu enquanto fechava os olhos para dormir com um sorriso nos lábios, era mais precioso do que todo o ouro do mundo. Então, conta para a gente aqui nos comentários, você já passou por alguma situação onde finalmente foi reconhecido pelo seu trabalho ou dedicação? Como foi esse momento? E se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que celebram a dignidade humana e o poder do reconhecimento. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ser lembrada de que ela importa.